Olá, vamos lá. Hoje vamos trabalhar agora o nosso eixo temático número 1, tá? Pensadores Coringas, educação e ciência. Para delimitar para vocês, vamos trabalhar 4 temas voltados para a educação. Via de regra, o nosso primeiro aqui, educação universitária no Brasil. Ressalvas feitas, tá? A Unicamp e a USP são 2 faculdades públicas de excelência. As nossas faculdades, por outro lado, as nossas faculdades particulares, né, têm tido alguns problemas aí de proficiência, o que tem causado várias frustrações aí de ensino e aprendizagem para alguns alunos. E muitas vezes aí o nosso Ministério da Educação, elas têm essa preocupação, né, de credenciamento, descredenciamento de algumas faculdades, né, que de repente está faltando aí com o ensino de qualidade. Então é importante que vocês abordem a educação universitária do Brasil como uma problemática, né, que a cada dia se estende mais. Via de regra, é importante ressaltar que a maioria das faculdades brasileiras são particulares. Em cima disso, vocês podem construir uma argumentação dizendo, por exemplo, que cabe ao Ministério da Educação fiscalizá-las, né, para que o ensino possa ser proficiente. Esse aí é um caminho possível para a educação universitária. O nosso tema de número 2 vai falar da evasão escolar. É muito importante, vocês sabiam que no Brasil, segundo o Instituto de Pesquisa Anísio Teixeira, né, o INEP, nós temos aproximadamente, olha aí, ó, 2 milhões, tá, de crianças e adolescentes fora da escola. Isso é muito grave no Brasil. É importante que as escolas ela possa favorecer esses adolescentes. Então, um dos pontos cruciais para vocês discutirem aí é que a questão da evasão escolar ela tem ligação direta, tá, com a qualidade do ensino das escolas públicas, principalmente. Ou seja, é preciso que o governo amplie as políticas de fomento, tá, as políticas públicas, principalmente voltadas, tá, para a capacitação profissional dos profissionais, para que eles possam ofertar uma educação de qualidade para esses adolescentes. Então é muito importante estar falando sobre evasão escolar. E um dado muito interessante que eu quero que vocês anotem aí, que a maioria, tá, dessas pessoas que largam a escola são ali no momento de transição, né, do ensino fundamental, da 8ª série para o ensino médio. Isso aí é muito importante, tá, galera? Aqui agora nós vamos falar do tema 3, tá? Analfabetismo no Brasil. Vale ressaltar que, ó, 26%, ó, aproximadamente dos brasileiros são analfabetos funcionais. Anote isso aí, galera. Isso é muito grave, tá? O Brasil tem passado por uma crise, né? Principalmente aí correlacionada àquelas pessoas que lê o texto, lê algum anúncio, mas não consegue interpretar. São chamados analfabetos funcionais. É um possível tema, tá? Para que vocês possam argumentar na redação aí 2020. E nós vamos delimitar também o nosso tema número 4, educação domiciliar. Vocês sabiam que aproximadamente 7,5 mil crianças e adolescentes, né, um dado de 2018, estudam atualmente em regime de educação domiciliar, segundo a Agência Nacional de Ensino Domiciliar, a ANED. Isso é muito importante. Vale ressaltar o seguinte, tá? Que a educação domiciliar aqui no Brasil, né? Nós temos um projeto de lei que o governo já mandou para o Congresso dizendo o seguinte, dentre outras coisas, lá no seu parágrafo 1º, que é facultado os pais ensinar os seus filhos em casa. Então, ou seja, se isso passar no Congresso Nacional e se tornar lei, cabe aos pais escolher a educação dos filhos em casa ou nas escolas convencionais. Ressalvas feitas o seguinte, olha aí, ó, que dado interessante. Vocês podem estar fazendo uma alusão, né, às escolas, por exemplo, da Finlândia e da Coreia do Sul. Lembrando que esses 2 países, desde quando o PISA foi incrementado no Brasil, né, o Programa de Avaliação Internacional de Estudantes, Finlândia e Coreia do Sul se alternam ali nos primeiros lugares e lá a educação domiciliar é uma referência e as escolas públicas lá utilizam desse recurso, beleza, galera? Então, nosso tema de número 4 aí, ó, educação domiciliar, homeschooling. Ok? E para delimitar aqui sobre esses 4 temas aqui da educação, nós vamos falar aqui do nosso primeiro pensador, o Vygotsky. Coloca na tela aí. O Vygotsky vai dizer pra gente o seguinte, tá?
Na ausência do outro, o homem não se constrói. Lembrando que o Vygotsky é o pai do estruturalismo educacional. Ele vai dizer para a gente, dentre outras coisas, que para haver interação, tá, educacional, é preciso a presença de um adulto, né, com o adolescente e um meio, nesse caso seria a própria instituição. Só a partir disso aí nós teremos a interação, beleza, galera? O nosso segundo pensador aí, coloca na tela por gentileza, é o nosso Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Ele trabalha o contrato social, em que ele vai dizer, dentre outras coisas, que, né, o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. E em determinado momento ele vai dizer que para se construir uma sociedade justa, igualitária, somente só pela educação. Percebeu aí? Então o Rousseau vai delimitar o seguinte: uma sociedade justa e igualitária é feita a partir da educação. E o Paulo Freire vai dizer que o poder da educação tem, né, a autonomia de transformar o indivíduo, para que esse indivíduo possa transformar a sociedade. Está aqui o nosso Paulo Freire. Beleza? Agora nós vamos falar do quinto tema, a questão da ciência, tá? É o nosso eixo temático, ciência. Então, dentre outras coisas, a ciência, por exemplo, a inteligência artificial, ela já vem aí operando no Brasil e no mundo por alguns anos. Veja só, a inteligência artificial, via de regra, em 2014, o nosso cientista Miguel Nicoleles, né, ele fez uma interface máquina-cérebro, em que um jovem, né, um adolescente, melhor dizendo, um jovem, lá na Copa de 2014, olha aí, anote aí, ele começou a dar os primeiros passos a partir de uma interface máquina-cérebro. É uma inteligência artificial, é uma questão que está dentro, aliás, a ciência está dentro dessa questão da inteligência artificial. Para tanto, é um aspecto positivo da ciência. Mas não só de aspecto positivo vive a humanidade, né? A ciência, a inteligência artificial pode trazer transtornos, principalmente para a questão trabalhista, tá? É fato que a inteligência artificial vem roubando os empregos, tá? Segundo Folha de São Paulo, anote aí, tá? Se a inteligência artificial continuar ganhando autonomia, até 2026 nós teremos aproximadamente aí, ó, 30 milhões de desempregados, tá? E para delimitar sobre a questão da ciência desse eixo temático, nós temos aqui o Deleuze, tá? O Deleuze vai dizer pra gente que nós vivemos numa sociedade do controle, tá? Onde há um controle do comportamento querendo moldar a nossa forma de ver, de agir, de pensar no mundo. Percebe que a inteligência artificial, a questão da ciência, as redes sociais, né, que é uma inteligência artificial, ela está nos moldando, ou seja, ela quer controlar o nosso comportamento. Percebeu aí como pode fazer alusão aqui com Deleuze em relação à ciência? É muito importante que vocês delimitem em qualquer tema relacionado à ciência o nosso Deleuze na sua sociedade do controle, beleza, galera? E agora nós temos aqui o nosso Zygmunt Bauman. Ele tem a sociedade líquida, né? O Zygmunt Bauman, ele vai dizer, né, que nós vivemos em uma sociedade dos medos, das incertezas e das fragilidades sociais. Visto que, se a inteligência artificial está nos roubando emprego, olha aí que coisa maravilhosa para vocês argumentarem, então vocês podem dizer, por exemplo, que nós vivemos, né, em uma sociedade, né, da incerteza, do medo, em que os empregos, as oportunidades trabalhistas, caso a inteligência artificial ganhe mais autonomia, vão desaparecer. Então vocês podem delimitar aqui o Bauman. E por fim, o Dan Brown, ele vai dizer para a gente uma coisa interessante, né? Num futuro próximo, nós não seremos 100% humanos. Via de regra, nós já não somos, né? A inteligência artificial, a questão da ciência, tá? Ela está nos roubando, nos manipulando dessa forma. Beleza? Voltamos daqui a pouco. Tchau.